Sung Su-ho é o filho de Sun Jin-woo, o monarca das sombras. Apesar de ser um caçador de rank D, ele acabou salvando diversas pessoas de uma dungeon. Tanto caçadores como mineradores deviam sua vida para Su-ho. Sua história acaba sendo conhecida na internet e agora ele está sendo procurado pela guilda Tartaruga Negra. Lee Yong-ho pergunta se o caçador Sung Su-ho respondeu ao contato da guilda Tartaruga Negra. Sendo um caçador de rank E, ele deveria gostar de ser convidado para a guilda. Porém, seu subordinado responde que Sung Su-ho recusou o convite. Lee Yong-ho fica surpreso. Ele recusou a Tartaruga Negra. Faz sentido um caçador de rank E recusar uma oferta de uma guilda grande como a nossa. Porém, o rapaz responde, ele disse que não pretende entrar em nenhuma guilda. Lee Yong-ho fica surpreso, um caçador sem uma guilda, ele acha que é algum tipo de caçador rank S, e o garoto responde que certamente Su-ho iria ligar de volta cedo ou tarde. Ele logo vai perceber como não faz sentido não estar em uma guilda. Vemos Su-ho em sua casa e ele dizia, estive recebendo um monte de ofertas de guildas depois de voltar da dungeon. Beru diz que várias pessoas desejam o talento do jovem monarca, porém Su-ho responde que as guildas estão tentando contratá-lo como porteiro ou coletor. Ele queria lutar na linha de frente, então por que tem tantas delas o contatando? Su-ho não sabia os reais motivos. Ele dizia, se eu entrar em uma guilda, só iria atrasar o meu crescimento através do sistema, então não preciso entrar em nenhuma. Bem, é isso. Vamos continuar nossa conversa, presa de Rakan. Ao lado de Su-ho estava a espada amaldiçoada. A presa de Rakan se lembra de quando estavam na dungeon e Su-ho fez a seguinte proposta. Que tal sombra e presa formando uma frente unida? A presa de Rakan se perguntava o que esse moleque tinha em mente. Como pode dizer tão facilmente algo tão absurdo? Mas se uma sombra se tornar um aliado e não um inimigo, tenho uma condição. Me leve para um santuário diferente do monarca das presas. Su-ho perguntava. Então quero saber como chegar no santuário. A presa de Rakan responde. Se for o santuário do monarca das presas, posso encontrar sua localização. Não importa o quão longe esteja. Posso sentir que o portal que leva ao santuário já desapareceu. Provavelmente é o que vocês humanos chamam de quebra de dungeon. Su-ho responde, então aquele santuário deve ter se tornado uma dungeon de campo. Dungeon de campo se refere a uma terra que ficou deserta por causa de uma quebra de dungeon que aconteceu em um portal abandonado, onde os monstros habitam. Su-ho então manda mensagem para seu tio e diz, eu vou sair um pouco, por favor, não se preocupe comigo. Mesmo se eu não mandar notícias por um tempo. Agora que Su-ho avisou seu tio, ele decide ir até o lugar onde está o santuário de Rakan. Su-ho é guiado até um lugar isolado. Ele pergunta se a presa de Rakan tinha certeza que era ali. A espada responde que sim, porém aquele era um local interditado. Isso porque ele era ocupado por uma guilda. É ilegal invadir propriedades privadas. E Sung ouviu dizer que a guilda Hiena foi feita por gangsters, então parece que tem um monte de bandidos por aí. Beru então diz, ao invés de ouvir essa pequena criatura, é melhor subir de nível e aumentar o seu poder. Beru pergunta o que Su-ho estava fazendo. Vemos um brilho nos olhos do jovem monarca. Su-ho concentra sua energia mágica na mão e dizia, se prepare para entrar. Beru pergunta sobre a guilda Hiena e Su-ho responde que para tudo tem um jeito. Ele utiliza a autoridade do monarca para destruir as câmeras de segurança. Su-ho decide destruir as câmeras para não criar provas contra ele. Beru dizia, a forma como você faz as coisas, sem hesitar, me lembra bastante o monarca. Su-ho entra naquele lugar, ele se pergunta se dungeons de campo normalmente possuem tanta névoa assim. Beru responde, essa névoa é magia do espaço exterior, ela força a barreira dimensional a quebrar e gerar fendas no mundo. A espada de Rakan então completa, por causa da névoa, o santuário que eu estava procurando vagou pela fenda e acabou conectado com a terra. Beru dizia, aqueles seres do espaço exterior estão abrindo um enorme buraco na nossa dimensão para mandar suas tropas. Isso porque quanto mais poder mágico eles têm, mais eles são afetados pelo movimento dimensional, assim como eu. Su-ho perguntava, então você está dizendo que vai demorar um tempo para os fortes chegarem?
Beleza, então, só preciso subir de nível, não é? De repente, algumas feras que estão naquela dungeon de campo aparecem. Monstros do tipo macaco, chamados de Briga das Garras Afiadas, e monstros que se parecem com panteras, chamados de Razan, a Sombra Negra. A espada de Rakan dizia: finalmente chegou a hora de mostrar o meu poder. Suho fala que ela tem coragem. Ele utiliza o toque do dominador para controlar a espada e dizia: apesar disso, não vou te usar como minha arma. Eu já me decidi como vou lutar a partir de agora. Suho avança concentrando seu poder mágico nas mãos. Ele começa a acertar os monstros com seus socos, que são extremamente poderosos, e dizia: eu vou usar o básico, que eu tô acostumado desde o tutorial, usando a autoridade do monarca para suporte de meia e longa distância, enquanto Suho utilizava seus socos e chutes para derrotar os monstros que estavam próximos. Ele controlava a espada de Rakan para cortar os adversários que estavam fora do seu alcance. De repente, a presa de Rakan voa até as mãos de Suho após cortar os inimigos. Suho segura a espada e dizia: usando uma combinação de ataques, posso confundir eles. De repente, o jovem monarca ativa sua nova habilidade, o Corte Tempestade. Ele derrota os adversários que estavam à sua frente e dizia: e por fim, posso obter as ferramentas necessárias através da extração de sombras. Suho extrai as sombras daqueles monstros e os transforma em suas novas manoplas das sombras. Esse era o seu novo estilo de luta. Beru estava orgulhoso e fala que realmente isso foi impressionante. A presa de Rakan também dizia: então este é o poder de alguém da linhagem do Monarca das Sombras. Quanto mais inimigos ele tem, mais longa fica a luta. E ele fica mais forte utilizando aqueles que matou. Desse jeito, vamos perder a guerra. Apesar de ter formado uma aliança com o jovem monarca, a presa de Rakan ainda era seu inimigo e analisava todos os passos do garoto. Vemos Suho utilizando suas manoplas. Ele derrota os adversários com seus socos. Suho então revela: agora posso utilizar 5 soldados das sombras, após melhorar meu atributo de inteligência. Beru então dizia: isso não é nada, se comparado às dezenas de milhares de soldados que o grande monarca controla. Suho dá um soco em Beru e fala para ele calar a boca. Eles continuam sua jornada investigando aquele lugar, à procura do santuário de Rakan. A espada então revela que eles chegaram no lugar correto. É bem ali. É aqui onde está o portal que leva ao santuário. Suho então observa que dentro daquela área restrita existe outra área de segurança, onde podemos ver alguns galpões e containers. Alguns caçadores da guilda Hiena estavam por ali e Suho dizia: isso é ruim, não acredito que ainda tem gente aqui uma hora dessas. Beru fala que as pessoas fazem o melhor que podem para sobreviver. E Suho dizia: mas por que estão aqui a essa hora? Não seria melhor derrotar as bestas mágicas durante o dia? De repente, o portão se abre e um caminhão suspeito chega até aquele local. Suho fica surpreso. Ao que parece, a guilda Hiena estava esperando este carregamento. Ele então percebe que a carga daquele caminhão eram pessoas sequestradas. Vários humanos saem de dentro do caminhão. Eles estavam vendados e com as mãos amarradas. Aparentemente se tratava de tráfico humano. E seriamente Suho pergunta para Beru: Beru, eu realmente estou vendo uma cena de tráfico humano? A Formiga das Sombras responde que sim. Jovem monarca, estamos invadindo agora, então seria inteligente não fazer nada. Se formos pegos invadindo aqui, de repente ao se virar, Beru percebe que o jovem monarca já não estava mais ali. A presa de Rakan responde que Suho já avançou. Seu pai é um detetive de crimes violentos, seu avô um bombeiro lendário, e Sung Suho cresceu os vendo. Porém, diferente de seu pai, que sempre foi um estrategista, frio e calculista, Suho é um jovem impulsivo. E o caçador da guilda Hiena, que amedrontava aquela garota, percebe alguém se aproximando. Aquele era Sung Suho, que chega chutando a cara dos inimigos. E igualmente ao seu pai e avô, Sung Suho tem o hábito de agir primeiro, assim que vê uma injustiça. Suho avança sobre um dos caçadores da guilda Hiena. Ele acerta aquele caçador com um chute no rosto. Os outros homens que estavam ao redor ficam surpresos e ao longe a espada de Rakan, Beru e as outras sombras observavam preocupados. O caçador que Suho acertou cai no chão e os outros olham para ele assustados.
Eles gritavam: "Quem é você, seu desgraçado?" E Surro nesse momento percebe a situação na qual se colocou. Ele diz para si mesmo que seu corpo se moveu sozinho. O garoto suava frio e dizia em pensamentos: "Invadir o território da outra guilda é ilegal. O que eu faço agora?" Nesse momento Surro tem uma ideia. Ele utiliza o seu poder de transfiguração de sombras para poder se disfarçar. Surro utiliza uma daquelas sombras para criar uma máscara negra em seu rosto. Ele dizia: "E pensar que vocês, caçadores, sequestrariam e colocariam as pessoas em perigo. Quem vocês pensam que são? Desgraçados da guilda hiena." Os caçadores da guilda hiena também queriam saber quem era Surro. "Quem diabos é você? Não só invadiu nosso território, como também começou a nos atacar. Você quer morrer? Faça um picadinho dele." De repente, os caçadores que estavam naquele lugar avançam todos contra Surro. Eles utilizavam seus poderes e armas. Surro então se esquiva dos ataques feitos por um dos caçadores. Ele dizia em pensamentos: "Pelo que pesquisei, o rank médio dos membros da guilda hiena é D. Não vou usar toda a minha força só por precaução." Surro então desfere um soco e com apenas isso arremessa aquele caçador para longe. Ele atinge o outro caçador que estava logo atrás dele. Os outros membros da guilda hiena ficam surpresos. Mesmo não utilizando toda a sua força, Surro conseguiu ferir 2 caçadores de uma só vez. Surro aproveita esse momento de distração e avança com um chute. Ele acerta os 2 caçadores à sua frente de uma só vez. E observando tudo isso, Beru dizia: "Jovem monarca, ele já cresceu ao ponto de que despertados de rank D não são páreos para ele. Eu, Beru, estou profundamente comovido." Surro derrota todos os inimigos, mas ele acredita que tudo foi fácil demais. O nível de Surro agora é 16. Ele amarra todos os caçadores que foram derrotados. E Beru elogia o jovem monarca, dizendo que ele fez uma bela finalização. As pessoas que foram sequestradas se aproximam agradecendo. "Obrigada por nos ajudar. Você é um caçador da associação?" Surro responde que seria algo assim: "Vou cuidar das coisas aqui." Então todos deveriam ir para um lugar seguro. Os sobreviventes estavam um pouco feridos e ainda tremiam, devido ao medo dos caçadores que os sequestraram. Eles pegam um carro e vão embora dali, enquanto Surro observava e perguntava por que a guilda hiena sequestrou as pessoas. De repente a presa de Rakan responde: "Surro, eu posso sentir." O garoto pergunta o que a espada queria dizer com isso, e ela responde: "O motivo de ter dito para virmos aqui em primeiro lugar." Surro vai até um dos galpões daquele lugar e abre sua porta. Ele fica completamente assustado ao ver o que estava ali dentro. Aquilo era jaulas e coleiras. Sung se pergunta se era ali que os caçadores mantinham as pessoas. Porém, Beru sente uma fraca energia e se pergunta o que poderia ser. Ao olharem dentro de uma das jaulas, eles observam um cachorrinho que estava preso e ferido. Surro se pergunta o que a guilda hiena estava querendo fazer. Nesse momento, a presa de Rakan se aproxima e diz que esse não é nenhum cachorrinho. Esse jovem filhote de lobo é o descendente do rei dos monstros, o monarca das presas. Logo após perder a guerra contra o monarca das sombras, o monarca das presas mandou um guarda para seu descendente e o evacuou para o santuário. Ele acreditava que desde que seu sangue não se perdesse, outro monarca das presas nasceria. Honestamente, ele nem desejava o nascimento de outro monarca das presas. Ele só queria que sua linhagem não fosse apagada. Sung destrói aquela cela e quebra as correntes que prendiam o jovem lobo. Ele o segura em seus braços. Beru dizia: "Definitivamente consigo sentir uma energia fraca que pertencia ao monarca das presas. Já que ficou tão fraca, se deixarmos assim ele vai morrer. O que vai fazer, jovem monarca?" Surro estava sério, porém antes que ele possa responder, uma voz o interrompe. "O que é isso? Já que os caras lá fora foram nocauteados, pensei que tinha sido um grupo, mas parece que só tem uma pessoa aqui." Surro ativa sua máscara das sombras e se vira rapidamente. Merda, ainda tem mais um. Ao se virar, Surro percebe que era um monstro que chegou até ali. Aquele monstro tinha aspectos de hiena e dizia: "A guilda hiena, desgraçados inúteis. Como pensei, humanos não são confiáveis." A presa de Rakan reconhece aquele monstro e dizia: "Brock, você ainda está vivo?" Surro fica surpreso. A espada conhecia aquele cara.
A presa de Rakan dizia: esse cara é o guarda do descendente que mencionei antes. Brock, sorrindo, responde: já faz um tempo, presa de Rakan, você também estava vivo. A presa de Rakan começa a emanar uma forte energia mágica e diz: Brock, você não esqueceu que foi enviado para proteger o descendente, certo? O que diabos estava fazendo para ele ter ficado neste estado? O monstro responde: o que está fazendo, humano? Brock avança rapidamente até Surro e dizia: você ousa pôr as mãos na minha posse? Surro percebe que o inimigo é rápido. Brock tirou o jovem lobo de seus braços. A hiena sorri e ataca Surro, que apenas se defende. O jovem monarca é jogado para trás e acontece uma grande explosão. Beru fica preocupado e grita o nome do jovem monarca. Surro foi arremessado com muita força e acabou atingindo alguns containers. Beru se aproxima e, preocupado, pergunta se o jovem monarca estava bem. Surro responde: dentre todos os ataques que levei, esse foi o que mais doeu. Beru percebe que a cabeça de Surro estava sangrando e o garoto dizia: minha cabeça está zumbindo, então por favor não grite, Beru. A habilidade e resiliência de Sung Surro sobe de nível, agora sua defesa física aumenta em 40%. Beru dizia: jovem monarca, quando chegamos neste lugar tinha uma energia vaga e agora descobri o que era. Itarin, posso sentir a energia dos Itarin naquele cara. Surro fica extremamente surpreso com isso. A espada de Rakan cai no chão e diz: Brock, você sequer sabe o que está fazendo com o descendente de um monarca. O monstro a responde: como acha que eu, que perdi o santuário, consegui manter esse poder? Como a regra diz, só os fortes sobrevivem. A sobrevivência dos fracos depende apenas dos fortes. Além disso, é a regra da natureza: os fracos virarem nutrição para os fortes. Apesar desse carinho fraco, sua origem vem da família do monarca das presas. Pode-se dizer que é a melhor fonte de nutrição. É por isso que tenho consumido ele. E estou periodicamente consumindo o sangue desse cara, que contém o sangue do monarca. A presa de Rakan fica furiosa ao ouvir aquelas palavras e começa a emanar uma intensa energia. Ela dizia: Brock, eu vou me certificar de matar você. O monstro hiena começa a rir e responde: nem consegue fazer nada sozinho. O que um mestiço como você pode fazer? O fato que Rakan morreu só prova que ele era fraco. Eu que sobrevivi posso ser chamado de forte, o mais adequado para virar o monarca das presas. Nesse momento, vemos as mãos de Surro se movimentando nas sombras. Ele utiliza o toque do dominador para controlar a espada de Rakan à distância. A presa de Rakan atinge o braço de Brock, que acaba sendo obrigado a soltar o descendente do monarca das presas. Beru segura o filhote de lobo e Surro segura a presa de Rakan. Ele se prepara para lutar e diz: que momento perfeito, presa, parece que você está furioso com o desgraçado. Acontece que também tenho que fazer algo com ele. A primeira aliança entre as sombras e as presas. Itarin, finalmente achei uma pista ligada ao meu pai. Nesse momento, vemos a energia mágica de Brock transbordar. Ele dizia: tão irritante, como esse inseto ousa, eu vou matá-lo. No olho de Brock aparece um símbolo e uma missão surge para Surro. Casse a hiena, elimine Brock e a hiena e garanta sua segurança. Beru segura o jovem lobo e dizia: droga, eu só posso ficar olhando. À sua frente estava o jovem monarca segurando a espada de Rakan. Ele irá enfrentar Brock e a hiena. A sua missão é caçar a hiena, eliminando Brock para garantir sua própria segurança. Surro agora entende, então esse é Brock e a hiena. Agora sei de onde tiraram o nome da guilda. Como um monstro conseguiu criar uma guilda enquanto sequestrava pessoas. Isso também tem relação com os Itarin. De repente, os caçadores que estavam amarrados chamam por Brock e pedem para ele os soltarem. Eles diziam: esse cara não é normal, vamos ajudar também. Surro se prepara para atacar. Não vou ficar parado vendo você fazer isso. De repente, a hiena abre sua boca e simplesmente devora a cabeça de todos aqueles caçadores. Surro fica surpreso. Brock realmente não tem nenhuma humanidade em seu coração. A hiena dizia: pensar que preciso de ajuda contra um cara desses. Aqueles que não sabem o seu lugar não passam de presas. Nesse momento, Surro parte para o ataque. Ele avança e, com um salto, se aproxima de Brock. O filho de Sung Jin-woo iria atacar utilizando a presa de Rakan.
porém Brock consegue conter o ataque dessa espada, utilizando apenas uma de suas mãos. Suho faz um pequeno corte na mão de Brock, um ferimento insignificante. O filho do monarca estava furioso e pergunta se a hiena matou aqueles caras apenas por esse motivo. Brock o responde: o poder da vida e da morte dos fracos pertence aos fortes. Você acha que os fortes precisam de um motivo para fazer o que querem? A hiena lança Suho para longe, porém o garoto consegue pousar em segurança. Mas ao olhar para frente, percebe que Brock estava atacando novamente. Ele se esquiva do golpe e o soco de Brock acerta um dos containers que estavam naquele local. A hiena começa uma sequência de golpes e tudo o que Suho conseguia fazer até então era desviar desses ataques. Porém, de repente, a hiena utiliza um golpe diferente. Com suas garras, Brock consegue cortar um enorme container feito de aço. Suho aproveita aquela brecha para atacar de cima, e Brock percebe o garoto se aproximando. Suho utiliza naquele momento o corte tempestade. A hiena se defende com o braço, mas mesmo assim, seu corpo recebe alguns ferimentos. Furioso, a hiena gritava: isso é tudo o que você tem? A relíquia do monarca das presas vai chorar. Porém, de repente, a hiena se assusta. Algo o atinge nas costas. Aquela era a presa de Rakan, que perfura as costas de Brock. Suho controlava a espada à distância e dizia que ainda não acabou. Utilizando a autoridade do monarca, ele faz a espada girar rapidamente, enquanto perfura o corpo do adversário. A presa de Rakan também perguntava: Brock, por que você mudou tanto assim? Você que jurou lealdade e também honrava o Sr. Rakan, por que mudou tanto assim? Brock fica surpreso com aquela pergunta e então se lembra de Rakan. Ele se pergunta: eu honrava Rakan? De repente o símbolo do Zitharen aparece novamente e borra as suas memórias. O olho de Brock começa a brilhar e sua energia mágica aumentava drasticamente. Ele segura a presa de Rakan e joga a espada no chão. Com todo aquele poder, a presa de Rakan acaba se quebrando. Brock grita, dizendo que não respeitava Rakan. Eu só me submeti à força dele naquela época. Você acha que vou continuar a viver essa vida patética? Suho fica preocupado quando vê a presa de Rakan se quebrando. Mas antes que pudesse fazer algo, ele acaba sendo atingido por Brock, que dizia: isso não é hora de se preocupar com outra coisa, vermezinho. Suho sente aquela dor e dizia em pensamentos: parece que meus ossos vão se quebrar. Porém, quando penso no meu pai, que pode estar lutando em algum lugar agora mesmo, Suho pensa em seu pai lutando contra os Zitharen, os deuses de outros universos, e assim ele junta suas forças e convoca suas sombras. Suho recria a manopla das sombras e atinge Brock com um poderoso soco. Ele dizia: eu não posso cair aqui. Suho e Brock começam uma disputa de poder. Eles disparam poderosos socos um no outro, e vendo aquilo, Beru fica preocupado com o jovem monarca. Vemos que a força do monarca das presas estava vazando do corpo da espada quebrada. A presa de Rakan pergunta se seria destruído assim tão facilmente. Até a sobrevivência dos descendentes, até o futuro do jovem lobo, tudo dependerá de Sung Suho. Eu quero lutar mais, eu ainda quero lutar. Naquele momento, a espada consegue ver logo à sua frente o jovem lobo se levantando. Surpresa, ela dizia: Senhor descendente de Rakan. Ah, eu entendo. A disputa de força entre Suho e Brock continua. Ambos acertam um soco um no outro e a presa de Rakan dizia: então o jovem lobo foi motivado pelo espírito de luta de Suho. Os olhos do descendente de Rakan brilhavam. Ele agora está de pé. A presa de Rakan então finalmente entende a última coisa que poderá fazer. Posso dar minha força para o descendente de Rakan. A magia contida na espada começa a ser absorvida pelo pequeno lobo e de repente aquele filhote cresce e fica mais forte. Suho acaba defendendo um poderoso soco de Brock e é jogado para longe. O filho de Jinwoo cai de joelhos, porém não se dá por vencido. Seu HP está quase acabando. De 2.350 pontos de vida, Suho agora tem apenas 21. Mais um golpe e tudo estará acabado, ele dizia em pensamentos. Pensei que tinha crescido um pouco. Ele observa a hiena se aproximando. Seus olhos brilhavam. Brock exalava poder mágico e dizia: você está bem para um mísero verme.
Surro ainda se pergunta, será que eu posso derrotá-lo? Brock parte para o ataque gritando para que Surro morra. Ele irá utilizar suas garras e presas. Sung e Surro não sabiam o que fazer, mas de repente algo acontece. Rapidamente, o jovem lobo salta. Ele utiliza os poderes que herdou da espada de Rakan para atacar. O descendente do monarca das presas morde o braço de Brock para proteger Surro. O jovem monarca fica surpreso com o que acabou de acontecer. A hiena fica surpresa ao ver que seu braço foi ferido pelo descendente do monarca Rakan. O lobo agora estava maior e muito mais forte. Seus olhos brilhavam e ele mostrava suas presas para o inimigo. De repente, uma mensagem do sistema aparece para Surro. O descendente de Rakan homenageia o espírito de luta do jogador. Deseja recrutar o descendente de Rakan como um colega. Surro fica surpreso. Então esse é aquele lobinho de antes. Posso recrutá-lo como um amigo. O jovem monarca e o jovem lobo irão unir suas forças. O jovem lobo fica à frente de Surro. Ele vai lutar. O sistema avisa Surro que ele pode recrutar o descendente de Rakan como um colega. Brock se aproximava e dizia, você que é o descendente do monarca, absorveu a mana da presa de Rakan. Surro então entende, ele absorveu a mana da presa de Rakan. Então a espada se sacrificou para salvar o descendente. Já que eu ia cooperar com a presa de Rakan desde o início, não tenho motivo para recusar. Surro recruta o jovem lobo como um novo aliado. Nesse momento algo acontece, suas memórias são compartilhadas e assim as memórias do jovem lobo invadem a mente de Surro. Surro dizia, tem algo vindo em minha mente. Ele vê o lobo e Brock conversando e a hiena dizia, querido descendente de Rakan, perdemos a guerra contra o monarca das sombras. Esse mundo, afinal, segue a regra sobrevivência do mais forte. Já que perdemos, vamos perder muita coisa. Garanta que fique forte para que o monarca das presas prospere. A hiena passa a mão na cabeça do jovem lobo, que era uma criança inocente. Porém o tempo passa e algo muda. O jovem lobo estava chorando. À sua frente estavam os seguidores de Taren que derrotaram Brock. O guardião do jovem lobo é derrotado e pergunta por que os inimigos não o matam de uma vez. Nos braços de um dos seguidores, vemos um bebê que dizia, esse parece ser um monstro útil. Você é extremamente o que preciso. Vou escolher você. Eles pegam uma pedra brilhante e aproximam da cabeça de Brock. Aquela pedra é colocada dentro de seu olho. O jovem lobo estava assustado e o bebê dizia, hiena Brock, a partir de agora seu dever é capturar humanos vivos e entregá-los para nós. A coisa que implantei em você vai te ajudar a aumentar a sua força. Claro, dependendo de quem usar, parece que os desejos que possuem podem se tornar deturpados. O jovem lobo se aproxima, mas naquele momento ele entende que Brock mudou. Ele não era mais o mesmo. Surro acaba de receber essas memórias. Ele dizia, as pessoas que plantaram algo no olho de Brock, aqueles caras são os principais culpados, diretamente relacionados aos Itharen. O descendente de Rakan não quer se vingar de Brock, mas em vez disso, quer parar a fúria de Brock. Se isso de algum jeito estiver conectado aos planos deles, tenho que derrotar o Brock, mas não tenho o poder para vencer ele. Nesse momento, Surro recebe outra mensagem do sistema. Após recrutar um colega, ele recebeu uma missão. Missão descendente dos monarcas. Procure os descendentes dos monarcas e os recrute como colegas. Sung tinha recrutado um de 8 descendentes e uma habilidade de vínculo foi formada, devido ao vínculo com o descendente de Rakan. A mana do lobo e de Surro começa a se expandir e nesse momento um enorme clarão se forma. Beru fica surpreso. Mas o que? O jovem monarca está experienciando uma mudança diferente do que aconteceu com o rei. Não sei o que está acontecendo, mas nesse momento Brock ataca. Você acha que eu vou ficar parado sem fazer nada? A hiena desfere um soco extremamente poderoso e um raio de destruição é feito. Porém ele não sabia que uma habilidade foi criada devido ao vínculo de Surro com o descendente de Rakan. O punho de Brock é parado facilmente. Aquele à sua frente agora tinha cabelos brancos e uma marca na testa. Surro estava diferente, com orelhas pontiagudas e garras nas mãos. Surro se fundiu com o jovem lobo. Essa é a habilidade de vínculo Possessão Bestial nível 1. Surro agora está gastando 1 de mana por segundo e seus sentidos se tornarão afiados como os de uma besta.
Brock fica surpreso. Mas o que? Dessa vez, ele absorveu o descendente. A hiena ataca, mas Suho se esquiva facilmente. Ele agora é superior. Seu corpo está leve e ele consegue sentir os seus sentidos ficando mais afiados, sentindo os movimentos otimizados para evitar o perigo. Suho então desfere seu primeiro golpe. Ele chuta a cara do inimigo e diz: se for agora, então. Brock é atingido em cheio e começa a cuspir sangue. Ele dizia em pensamentos: mas o que? Esse era o pirralho de agora há pouco. Não posso perder. Se perder, perco tudo. Uma marca dourada aparece acima da cabeça da hiena. Seus olhos brilhavam e ele agora estava mais forte. A hiena desfere um soco, mas Suho consegue se defender. Beru percebe que a mana do inimigo aumentou. E a hiena gritava: eu não sei o que você fez, mas uma coisa é certa, nunca vou perder para um humano como você. No fim, a brecha em poder vem da diferença das espécies. Os ataques de Brock conseguem afastar Suho. Ele dizia: culpe-se por ser humano, uma espécie inferior. Brock desfere um soco, mas Suho faz o mesmo. Seus punhos se chocam, mas o poder de Suho agora é superior. A mão de Brock se quebra com o impacto. Ele não conseguia acreditar no que aconteceu. Seu braço estava completamente ferido. Nesse momento, Suho aprende a habilidade Combate Desarmado nível 1. Se tornando habilidoso em combate corpo a corpo, Suho dará 33% de dano adicional aos seus oponentes ao atacar usando o seu corpo. Beru dizia: como ousa falar da diferença entre espécies na frente do jovem monarca? Não tem como algo ser acima da espécie do monarca das sombras. Nesse momento, todo o corpo da hiena se treme e ele dizia: espere, isso significa que esse garoto é... Se terminar de falar, Suho avança rapidamente e ataca com um poderoso chute. Ele acerta a cabeça de Brock, que é lançado rapidamente para o chão. A transformação entre Suho e o jovem lobo acaba e assim ambos se separam. Brock estava caído no chão, completamente derrotado. Ele não parava de dizer: mais forte, eu preciso ficar mais forte. O jovem lobo se aproxima, ele lambe a cabeça da hiena. Esse era um gesto de cuidado. O encanto dos Zithari finalmente se quebra e Brock começa a recuperar a sua consciência. Ele dizia: agora eu lembro a razão pela qual preciso ficar mais forte. Lord Rakan, eu estava furioso por não poder te proteger. De repente, o jovem lobo emite um triste uivo. Brock, a hiena, acaba de morrer e Sung Suho sobe de nível. Brock, a hiena, foi derrotado. O jovem lobo estava triste e Beru dizia: você foi ótimo, jovem monarca. Suho pergunta se Beru realmente sentiu a energia dos Zithari no Brock. Ele acabou de olhar as memórias do herdeiro de Rakan. Os caçadores que entraram na dungeon do Brock colocaram uma coisa no olho dele. Será que esses caçadores são dos Zithari? Qual seria o objetivo deles para atacarem o Brock? Beru então responde: provavelmente não são dos Zithari. Os deuses externos não agiram pessoalmente. Eles teriam usado os apóstolos para manipular a causalidade. No entanto, o que esses caçadores fizeram provavelmente está relacionado com a invasão deste mundo. Suho entende. Significa que os apóstolos dos Zithari estão na Terra. Seria bom se eu tivesse mais informações. Não posso perder o rastro dos Zithari aqui de novo. Beru revela que tem um jeito de conseguir essa informação. O Brock tem memórias dos Zithari. Se eu devorar o corpo dele, poderei vasculhar as suas memórias. Assim também vou recuperar minha mana, matando 2 coelhos em uma cajadada só. Suho fica surpreso por Beru ter uma habilidade dessas. Porém, ele vê o jovem lobo que estava triste e diz: você quer vir conosco? Tem um lugar que quero mostrar para você. O jovem lobo agora se tornou um amigo de Sung Suho. A dungeon das sombras se abre. Suho e o descendente de Rakan entram naquele portal. O jovem monarca dizia: estarei contando com você, Beru. E a formiga das sombras responde: jovem monarca, suas palavras são gentis demais para mim. Os 3 andam pela dungeon das sombras. E Beru pergunta por que o jovem monarca foi para aquele lugar. Ele poderia ter voltado para sua casa. Suho revela que quer achar uma casa para o herdeiro do monarca das presas. Beru fica surpreso que ele vai fazer isso na dungeon das sombras. E Suho revela que tem uma aliança com o herdeiro de Rakan. Ele não é um guardião e também perdeu seu santuário. Ele é de dar pena. De repente, o sistema envia uma mensagem. O colega herdeiro da presa quer que você dê um nome para ele. Suho fica surpreso ao ver essa mensagem. Quer que eu te dê um nome?
Bom, já que tenho pelo cinza, vou te chamar de Gray. Beru diz em pensamentos que a criatividade de Suho com os nomes é igual ao do Monarca das Sombras. Gray fica feliz ao receber o seu nome. Suho então dizia: Gray, vou definir essa floresta como seu território. Faça bom uso dele. Nesse momento, parte da Dungeon das Sombras foi designada como território da presa, e Gray é o dono deste lugar. Suho se pergunta o que o Gray costuma comer, e Beru responde: já que ele é da linhagem do Monarca das Presas, acho que ele pode comer organismos vivos ou monstros. Suho fala que isso é bom. Ainda existem monstros que ele não eliminou nesse lugar. Acho que vou pedir ao Gray para fazer o limpa neste lugar. Vemos um Goblin atrás da árvore, porém de repente Gray avança de forma feroz. Ele ataca um dos Goblins e arranca sua cabeça com apenas uma mordida. Gray começa sua batalha contra os Goblins e Suho observa a luta ao lado de Beru. Ele dizia: seus movimentos são bons, Gray. Vou organizar as coisas que consegui dessa vez. Suho recebe uma recompensa de missão, sendo mais 5 pontos de atributos e o título Assassino de Lobos. Ele é um título usado para o caçador com experiência matando lobos. Seus atributos aumentarão em 40% quando lutar contra monstros do tipo animal. Suho não entende muito bem como ele ganhou esse título, afinal, Brock era uma hiena. Beru pede para que o jovem mestre ignore os detalhes triviais. Suho então fala um pouco sobre sua outra missão, encontrar os herdeiros dos monarcas e torná-los seus colegas. Beru revela que o monarca das sombras Sung Jin-woo não tinha um sistema desses. Ouvi dizer que o sistema de nível criado para você foi revisado até certo ponto, removendo as más intenções dentro do sistema. Suho pergunta o que seriam essas más intenções, e Beru explica: na época, o objetivo do sistema era fazer o humano conhecido como Sung Jin-woo crescer à força, e o plano do arquiteto era usá-lo como um receptáculo para o monarca das sombras Ashborn. E no momento em que esse objetivo fosse cumprido, a alma do seu pai deveria ser destruída. No entanto, o monarca das sombras anterior agiu contra o propósito do sistema, fazendo com que Sung Jin-woo virasse o novo monarca das sombras. Ele virou um ser superior, que não precisava mais subir de nível. Suho pergunta: então agora o sistema está me permitindo virar o monarca das sombras? Beru responde que não é isso, só existe um único monarca das sombras neste mundo. Acredito que o sistema vai se adaptar com a direção em que você seguir e agirá como um guia. Se aparecer alguma função nova, então ela deve ter sido criada para ajudá-lo. E Suho dizia: o objetivo do meu sistema. Janela de status. Suho avista seus status atuais. Ele estava no nível 16 e dizia: depois de ouvir isso, acho que entendo porque ainda não tenho nenhuma classe. Meus atributos aumentaram bastante desde quando estava sendo perseguido pelos névoas flamejantes, quando era apenas um nível 1. Quem diria que já teria tantas habilidades úteis? No entanto, ainda sou fraco. Mesmo durante os acontecimentos recentes, se não fosse pelo Gray e a habilidade que apareceu, eu teria perdido para o Brock. Se as missões dadas pelo sistema estão de acordo com o que eu quero, então vou concluir essas missões por enquanto. Conforme eu for concluindo, provavelmente acabarei encontrando os meus pais. Achou algum rastro dos Itharian nas memórias de Brock? Beru responde: eu tentei dar uma olhada nas memórias dele, mas os apóstolos dos Itharian fizeram lavagem cerebral no Brock. Suho entende, então não possuem nenhuma pista. Porém Beru continua: mas as memórias dos humanos que criaram a guilda hiena para o Brock e pegavam os humanos sequestrados. O nome da guilda deles é Guilda Ceifador. Se investigarmos essa guilda, acho que vamos descobrir mais sobre os Itharian. De repente vemos o celular de alguém tocando no prédio da Guilda Ceifador. O homem atende e pergunta: o que foi? Lin Tae-gil, você não foi para o Sudeste Asiático ajudar com uma raid? Lin Tae-gil então responde: isso não é importante agora. Não viu as notícias? Você estava por trás do incidente da hiena dessa vez, não estava? O homem então responde: de que incidente você está falando? Não podemos encontrar hienas no zoológico? Tae-gil pede para Lee Min-sung não mudar de assunto. E Lee Min-sung responde: a forma como você fala é realmente desagradável. Lin Tae-gil fica nervoso. Eu já descobri o fato que você fez algum acordo com a guilda hiena.
A associação também descobrirá em breve. Lee Min-sung então responde: se eles me perguntarem sobre isso, o que podem fazer se eu responder que não fiz nada? Assim que falar com os meus advogados, nem a associação poderá falar alguma coisa. Lee Tae-gil então diz: mesmo assim, é melhor não ficar convencido. A lei pode não ser forte o bastante, mas não é fácil lidar com o presidente da associação. É melhor resolver isso direito. Antes que eu volte, vemos que Lee Tae-gil estava indo para uma batalha. Esse é o mestre da guilda Ceifadores. Enquanto isso, o antigo ator e caçador de rank A, Lee Min-sung, estava sendo responsável pela guilda Ceifadores. Ele estava furioso e dizia: como ousa desligar depois de falar o que queria? Ele costumava ser só meu motorista, mas agora ficou arrogante porque se tornou o rank S. Lee Min-sung tem um ataque de fúria e quebra a mesa de seu escritório. Ele dizia: o cara que derrotou o Brock e destruiu a guilda hiena, mesmo com a informação dos sobreviventes, eles só disseram que era um caçador jovem com uma máscara preta. Bem, não tenho tempo a perder com alguém que sei tão pouco sobre. Agora isso é o mais importante. De repente o homem retira de seu terno uma pequena esfera azul e dizia: esse é o estimulante de despertar a poeira estelar. Se esse negócio der certo, ninguém vai me menosprezar novamente. Gray consegue derrotar os goblins que estavam na sua área. Beru dizia: você está lutando muito bem agora. Continue ficando mais forte para que você possa proteger o jovem monarca. Gray come até ficar satisfeito. O herdeiro do monarca das presas devora os adversários e Suho, observando aquilo, falava: como o nome dele acabou virando Gray. Mesmo assim, estou feliz que ele esteja se adaptando mais rápido do que eu pensava. De repente, o sistema envia uma mensagem. O aliado Gray obteve uma certa quantidade de XP por caçar monstros e alcançou o alvo. O XP agora será dividido com o jogador. Suho fica surpreso e diz: Beru, estou ganhando experiência por essa caça do Gray. Esse tipo de sistema já existia antes. Beru então responde: é mesmo? Não tenho certeza, mas acho que é similar a quando as sombras caçavam e o XP ia para o monarca das sombras. Suho acredita que é como um sistema de grupo, onde a experiência é compartilhada. É bem conveniente que eu consiga esse tipo de experiência automaticamente, apesar de ser apenas 50%. Beru fala que nesse caso, eles devem deixar o Gray caçando naquele lugar. Porém o lobo de repente sente algo e uma mensagem do sistema aparece para Suho: você matou um certo número de monstros da Dungeon das Sombras. As condições para uma missão foram cumpridas. A missão diária Limpeza da Dungeon das Sombras surgiu. Mate 100 goblins, 10 goblins comandantes e um goblin centurião. Suho entende, o sistema quer que ele mate os goblins diariamente. Se é uma missão, então deve ter recompensas. E já que é uma missão diária, significa que vou conseguir essas recompensas todo dia. Beru responde: ao que parece, o sistema quer que esse seja permanentemente o seu território. Suho fica um pouco entediado, ele deveria encontrar 100 goblins em um lugar tão grande. E de repente o garoto abre seu inventário. Ele invoca a trombeta de chifre. Esse é um instrumento musical utilizado pelo Goblin Centurião quando ele deseja invocar seus subordinados. Suho obteve esse item quando matou os goblins daquela outra vez. Ele então utiliza o item para convocar os goblins que estão próximos. E de repente vários goblins surgem de dentro da floresta e rapidamente partem para o ataque. Seu alvo é Sung Suho. O garoto diz que foi como ele planejou. Beru fica surpreso. Quem diria que você iria reunir os goblins usando aquele chifre? Isso foi bem inteligente. Suho concentra seu poder no punho e nesse momento parte para o ataque. Com poderosos socos, Suho destrói por completo uma horda de goblins. Ele diz que esses inimigos são bem irritantes agora, mas já que precisa matar um monte deles, Suho utilizava a trombeta de chifres diversas vezes para invocar os inimigos e acabar com eles. Diversos goblins são invocados de uma só vez. Eles se acumulam na frente de Sung Suho. O garoto precisava que tivesse ao menos essa quantidade de inimigos para acabar com a missão o mais rápido possível. Após um grande massacre, Sung Suho completa a missão. Vemos Gray que estava exausto. Afinal, ele caçou por 3 horas seguidas. A missão diária Limpeza de Dungeon das Sombras concluída, e assim chega a recompensa dessa missão. Enquanto Suho via quais eram as suas recompensas, Beru perguntava se havia algum problema.
Surro diz que os números da missão são um pouco estranhos. A missão foi concluída, porém o número continuava aumentando. Ele havia derrotado 7 goblins a mais e o sistema continuava a contagem. Surro então sorri. Será que, se a contagem continuar a subir, então deve haver algum segredo escondido? Vou aproveitar essa oportunidade para ver quando a contagem vai parar. Gray fica assustado com essa decisão, afinal, ele já estava muito cansado. Após uma intensa batalha com mais uma centena de goblins, finalmente o contador para. Gray estava inconsciente devido ao cansaço, e uma nova recompensa chega para Surro. O garoto comemora, finalmente tinha algo escondido. As recompensas que ele recebeu foram as seguintes: recuperação de status, pontos de habilidade mais 3, caixa abençoada aleatória, caixa amaldiçoada aleatória. Surro então aceita a recuperação de status. Eu me recuperei perfeitamente. É como quando subo de nível. Se eu escolher essa recompensa, ela pode ser uma maneira mais fácil de me recuperar caso eu fique ferido no meio de uma luta. Aceitar a segunda recompensa. Conforme eu subo de nível, mais difícil fica de ganhar pontos. Posso usar essa recompensa da missão diária para ficar mais forte todo dia. E a última recompensa, Surro deve escolher entre 2 caixas aleatórias. A caixa abençoada dá ao jogador um item que ele deseja, e a caixa amaldiçoada dá a ele um item que o jogador precisa. Surro dizia: se eu conseguir o que eu quero, pode não ser o que eu preciso. Se eu optar pelo que eu preciso, algo que eu não quero pode vir a aparecer. O que eu quero, isso é vago demais. Nesse momento, eu preciso de um monte de coisas diferentes. Escolher a caixa amaldiçoada aleatória. O item chifre de vulcão foi dado ao jogador. Nesse momento, a caixa se abre e vemos 2 manoplas feitas com o chifre do demônio vulcão. Surro fica surpreso. O chifre de vulcão aumentará seu ataque em 40 pontos. Essa é uma manopla feita do demônio avarento. Ela contém a autoridade de vulcão e pode causar muito dano adicional. Seu efeito é o desejo por destruição, que aumenta o dano físico em 30%. E também o predador demoníaco. Quanto mais almas demoníacas você devorar, mais forte a autoridade de vulcão ficará. Surro dizia: não posso continuar transformando as sombras em armas o tempo todo, então eu quero uma arma separada. E isso funcionou bem demais. Surro coloca suas novas manoplas e diz: ela aumenta o dano físico em 30%. Isso significa que quanto mais demônios eu caçar, maior será esse valor. É um pouco pesado, então terei que investir alguns dos meus pontos em habilidade e força. Agora só preciso caçar demônios para upar a minha arma. De repente, Surro recebe outra mensagem. Houve uma mudança na condição de seu aliado Gray. Ele mudou de respeito para medo. Beru diz para o jovem monarca que o lobo não tinha estamina infinita e por tê-lo forçado demais, agora ele estava com medo. Surro pede desculpas e diz que eles devem descansar por hoje. Tem algumas coisas que preciso encontrar lá fora também. Surro sai da Dungeon das Sombras e diz: eles disseram que o nome da guilda relacionada com a guilda hiena se chama Ceifadores. Beru responde que é isso mesmo e por onde eu deveria começar a investigar. De repente, o celular de Surro recebe algumas mensagens dizendo: Surro, por favor, me ajude. Ele vai até a área da estação de Seul. Aquela era uma área perigosa que estava completamente destruída. Quem estava esperando Surro era ninguém menos do que Talin. Ele dizia: muito obrigado por vir. Era para eu ir para uma dungeon hoje, mas o time de coleta me deixou na mão. Surro pergunta se nenhum deles veio trabalhar. Lin Do-gyun responde que é isso mesmo, ninguém foi trabalhar. Aqueles malditos, tenho certeza que saíram para beber juntos em algum lugar. Surro pede para Talin se acalmar. Ele irá ajudá-lo. Lin Do-gyun diz que seu amigo é o melhor e então separa uma roupa protetora para ele. Do-gyun dizia: trabalhar de coletor é muito mais perigoso do que de escavador, então vestir roupas protetoras é essencial. O time da escavação só entra e faz seu trabalho quando a caçada está completa, mas o time de coleta precisa coletar as coisas dos monstros que o time de ataque mata, então eles precisam segui-los de perto. Isso é só para caso tenha uma emboscada repentina, e também porque os espinhos e as escamas dos cadáveres podem nos machucar.
Suho fica surpreso, então é por isso que as roupas protetoras são necessárias. De repente o time de caçadores chega até ali. Eles perguntam, mas o que é isso? Por que tem tão poucas pessoas no time de coleta? Lee Dong-hyun pede desculpas. O time de coleta que deveria aparecer hoje simplesmente sumiu. O líder da raid responde, nós temos um contrato. Que tipo de situação irresponsável é essa? Você sabe quanto nós pagamos à guilda ceifadores para entrar nessa dungeon? Se você ousar ficar muito para trás, mandarei uma reclamação formal contra você para a associação. Vou garantir que você nunca mais faça um trabalho de coleta novamente. Dong-hyun responde, garanto que vamos trabalhar ainda mais duro. Por favor, confie na gente. O caçador diz que esse é um pessoal muito irresponsável. E Dong-hyun revela para Suho que ele nem mesmo era o líder do time de coleta e pede para que Suho utilize suas invocações para ajudar. Suho observa os caçadores que formam um grupo de ataque. Ele dizia em pensamentos, 4 caçadores do tipo mago de rank D, 5 caçadores do tipo combate de rank D e um curandeiro de rank C. O cara que gritou agora há pouco, parece que o curandeiro é o líder do time de combate. A caixa amaldiçoada aleatória que diz me dar o que eu preciso e a arma devoradora de demônios que veio dela, o chifre de Vulcan. E agora essa coincidência com o instrutor Talim e essa dungeon de campo que pertence à guilda ceifadores. Se isso tudo não for apenas uma simples coincidência, parece que algo perigoso está prestes a acontecer. Dong-hyun fala para Suho ter cuidado onde pisa. O chão era bem escorregadio e dentro daquele lugar vemos uma névoa flamejante e à sua frente avistamos 3 demônios que apenas observam. O líder da raid pede para os magos iluminarem o local. Eles utilizam magia de chamas para fazer isso. Todos devem assumir suas posições de combate. Os inimigos estão logo à frente. Os monstros se aproximam rapidamente e o líder da raid dizia, equipe de coleta, já que só tem 2 de vocês, quero que fiquem grudados na gente e coletem rápido. Lee Dong-hyun dizia, eu não acredito que eles querem a gente perto da equipe de ataque. Suho falava em pensamentos, monstros largato, já que a caixa aleatória amaldiçoada me deu chifre de Vulcan e estava esperando encontrar monstros demoníacos por aqui. Mas isso é uma boa chance de ver como grupos de caçadores lutam. Eu vou aprender como vários caçadores lutam juntos. Vemos os magos atirando fogo nos lagartos, enquanto os arqueiros atiram suas flechas e os guerreiros atacam com suas lâminas. Suho invoca a chave das sombras e dizia, conforme eu faço missões diárias, vários corpos de comandantes e centuriões goblins aparecem. Ergam-se. Nesse momento, utilizando a chave, Suho invoca as sombras dos goblins que estavam na dungeon das sombras. Agora Sung Suho consegue comandar 7 soldados das sombras, graças ao aumento do atributo de inteligência. O grupo de caçadores acabaram com os monstros lagartos, e agora todos iriam fazer uma pausa para descansar. Um dos caçadores perguntam por que eles já iriam fazer um descanso, e o líder da raid responde, mesmo querendo caçar mais, só tem 2 membros na nossa equipe de coleta, então não tem jeito. Quem diria que a equipe que deveria nos ajudar está nos atrasando. Porém, de repente, o líder se assusta. Ao olhar para trás, ele avista os goblins das sombras fazendo todo o trabalho de coleta. O caçador se pergunta o que era isso, e Lee Dong-hyun comemorava. As coisas são muito fáceis com Suho. A equipe de ataque é mais lenta do que pensei. O líder da raid fica surpreso ao perceber que o time de coleta já fez o seu trabalho. Assustado, ele pergunta se aquelas invocações são de Suho. O garoto responde que sim, e Lee Dong-hyun acredita que o chefe da raid deveria estar tentando caçar confusão novamente. Porém, algo inesperado acontece. O caçador segura nas mãos de Suho e diz, por favor, vire um membro exclusivo da equipe de coleta de nosso grupo. Suho responde que não pretende ficar fazendo o trabalho de coleta. Porém, o caçador insistia, vou te pagar o maior salário permitido pelo mercado. Porém, naquele momento, outro caçador chama o capitão. Eles estão com problemas. Os caçadores descobriram o cadáver de uma pessoa. O capitão e Suho ficam surpresos. Caído no chão, logo à frente, realmente tinha um cadáver. Os caçadores acreditam que era o cadáver de um civil, porém ele estava com queimaduras. Os caçadores não lembravam dos monstros daquele lugar terem a habilidade de utilizar o fogo. Porém, Lee Dong-hyun e Sung Suho reconhecem que tipo de cadáver era aquele.
Essa era uma pessoa que foi infectada pelos névoas flamejantes e acabou se tornando um deles. Surro fica preocupado, afinal, os dois presenciaram esse terrível incidente em sua universidade. O capitão se aproxima e diz: névoa flamejante quer dizer que são os novos monstros que queimam com uma chama azul. Do-hyun responde que sim, ele tem certeza. Nós estávamos no lugar do incidente da névoa flamejante, na Universidade de Artes da Coreia. De repente, os demais caçadores do grupo encontram outros corpos carbonizados. Um dos caçadores pergunta ao líder se eles devem parar e relatar a associação. O capitão dizia em pensamentos: é certamente estranho, mas as roupas desses cadáveres definitivamente são de civis, não são de caçadores. Considerando que nosso grupo possui despertados de rank D e C, não deve ser um problema. Vamos continuar. Essa foi a decisão do capitão e os outros caçadores já esperavam por isso. Surro fica surpreso e se pergunta por que esse cara quer continuar, mesmo em uma situação tão perigosa. Ele dizia: com licença, mas os névoas flamejantes são muito mais perigosos do que você pensa. O capitão então responde, sendo o líder dessa raid: eu que vou decidir isso. Equipe de coleta, por favor terminem aqui no Siga. Do-hyun se pergunta se terá que ver aqueles monstros novamente. E Surro se lembra que seu amigo tem a habilidade de corrida. Se as coisas ficarem ruins, fuja imediatamente. Parece que algo perigoso está prestes a acontecer. Os caçadores vão até as profundezas daquele lugar. E enquanto isso, em uma sala, vemos vários névoas flamejantes amarrados e gritando de dor. Eles estavam presos em um tipo de máquina. Enquanto seus corpos queimavam, eles giravam em volta de uma pedra dourada. Os 3 demônios responsáveis por aquele lugar apenas observavam, e um deles dizia: o poder de fogo ainda deixa a desejar. Segundo, como está nosso progresso na questão do combustível? O demônio encapuzado, nomeado de segundo, responde: surgiu um problema com o suprimento, então está sendo difícil de conseguir mais. Parece que precisarei pedir para aquele humano criar um novo fornecedor. O demônio menor dizia: precisamos mais rápido. Segundo então falava: quem diria que os hiena, aqueles que nos davam combustível, teriam um problema assim? Nesse ritmo, vamos produzir menos poeira estelar que as outras fábricas. O demônio maior pressente algo, e o menor dizia: presença detectada acima. O outro então fala: é um caçador? Perfeito, bem quando precisávamos de combustível. O demônio menor se chama terceiro e diz: eu vou, irmãos, sacrifício, invocar parentes, preparar. Ao que parece, esse demônio não consegue desenvolver uma frase completa, ele apenas diz palavras-chave para seus irmãos entenderem o seu plano. O segundo demônio pergunta: terceiro, está ciente que precisa capturá-los vivos? O terceiro segura sua espada e responde que sim. Naquele momento, os caçadores que estavam invadindo aquela fábrica acabaram de derrotar vários monstros lagarto. O líder utiliza seus poderes de cura para assim curar seus aliados. Ele dizia: vamos receber bastante hoje. Um dos caçadores falava: ainda bem que decidimos continuar. O healer então coloca sua mão no bolso e diz: estava guardando isso até agora, mas já que conseguimos uma boa coleta por hoje, eu vou usar. É chamado de poeira estelar. Já ouviram falar disso? Os caçadores ficam surpresos ao verem aquela pérola azul e diziam: uau, é um amplificador de mana que se popularizou com os caçadores ultimamente. Ouvi dizer que é muito difícil de conseguir um. Quem diria que você estava escondendo isso o tempo todo? O líder revela que os efeitos da poeira estelar duram apenas uma semana, mas dizem que é potente o bastante para aumentar o rank de um caçador de baixo rank. Se eu tomar isso, terei mana o bastante para virar um rank C. De repente, ao fundo daquele túnel, vemos o terceiro irmão demônio se aproximando em alta velocidade. Seu alvo é o healer do grupo. Rapidamente, ele avança até as costas do líder e desfere um poderoso ataque. Antes que pudesse tomar a poeira estelar, o líder acaba sendo atingido por aquele demônio. O terceiro demônio sabe que precisa daquele caçador vivo e por isso utilizou a parte da sua espada, que não tem corte, para desferir aquele golpe.
Todos os outros caçadores ficam surpresos. Aquele era um monstro mágico que acabou de falar a língua humana. De qualquer forma, ele é um inimigo e por isso os caçadores devem ficar em alerta. O demônio avança mais uma vez e consegue derrubar outro caçador. Ele conta quantos inimigos existem. São 10 caçadores no total. O demônio dizia: oponentes difíceis. 10, não preciso de todos. Matar caçador forte. O demônio retira da manga uma poeira estelar. Os caçadores ficam assustados ao verem que o monstro também possui esse item. Eles se perguntam se até os monstros podem tomar isso. O demônio responde que sim, e então toma aquilo. Os caçadores então avançam dizendo: temos que matá-lo antes que surta efeito. Pessoal, avancem! O demônio ataca com sua espada e começa a atacar o corpo daqueles caçadores. Seus corpos estão sendo cortados. Após derrotar os guerreiros, o demônio ataca os magos sem piedade. Suas magias de fogo não fazem efeito contra aquela coisa, e até mesmo as tochas feitas de magia são apagadas. O local fica todo escuro e o demônio aproveita a chance para atacar os caçadores que não conseguem vê-lo. Eles começam a gritar por socorro, mas no final o demônio mata vários caçadores e leva o líder com vida. Sua espada estava banhada de sangue. O combustível foi adquirido. De repente, Surro recebe uma missão do sistema: o resgate dos sobreviventes. Um demônio capturou algumas pessoas por perto. Resgate o máximo possível. A recompensa mudará de acordo com o número de sobreviventes resgatados. Número de sobreviventes atuais são 7. Surro fica surpreso ao ver aquela mensagem. Ele retira a máscara de proteção do seu traje. O jovem monarca estava surpreso. Então isso foi obra de um demônio. Surro deve cumprir o alerta de missão dado pelo sistema: resgate os sobreviventes. Beru se aproxima e pergunta o que aconteceu. Surro revela sobre sua missão. Parece que há alguns demônios próximos que sequestraram os humanos. Vendo como quanto mais pessoas eu salvo, mais recompensas eu ganho. Logo logo a vida das pessoas vai estar em um grande perigo. Surro se aproxima de Talin e diz: ei, acho que algo aconteceu com o time de ataque. Saia da dungeon agora. Lin Do-gyun pergunta como o garoto sabe disso, e Surro responde: são apenas meus instintos. Os goblins te levarão para a entrada. Nesse momento, os goblins das sombras começam a empurrar Do-gyun para a saída. Ele diz para Surro esperar um segundo e pergunta o que o garoto irá fazer. Surro revela que vai encontrar o time de ataque. Nesse instante, Do-gyun fica surpreso com a determinação de seu amigo e dizia: tudo bem, eu seria apenas um peso, um obstáculo se fosse com você. Assim que eu sair, pedirei ajuda à associação de caçadores. Surro agradece seu amigo e nesse momento invoca Gray, o descendente do monarca das presas. O jovem lobo se funde com Surro. Nessa forma seus cabelos ficam brancos e o jovem monarca também coloca suas manoplas de vulcã. Ele está em sua forma mais poderosa e dizia: precisamos ir, rápido. Surro avança para o fundo daquela dungeon. Aquele lugar era escuro e sombrio, um lugar certamente assustador. Os caçadores que foram capturados com vida são jogados no chão. O demônio chamado Terceiro dizia: carvão obtido. O demônio que se chama Segundo diz que seu irmão voltou bem rápido. O portal abrirá em breve e os demônios serão invocados. Terceiro diz que venceu os adversários bem rápido e Segundo responde: ok, então para celebrar sua vitória rápida, organize os carvões. Terceiro diz que isso não era justo. Ele pega os caçadores que estão inconscientes e os coloca frente àquela máquina estranha, onde os névoas flamejantes estavam presos. Segundo então se pronuncia: fico feliz que conseguimos repor o carvão. Com isso devemos conseguir produzir esse lote de poeira estelar sem muitos problemas. O veneno que fomos ensinados a fazer usando as técnicas demoníacas secretas e um estimulante do despertar derivado do veneno Berserker. Essa é a poeira estelar. O veneno Berserker existente pode aumentar o poder mágico de alguém, mas ele tem o efeito colateral que consome a força vital de seu usuário. Quem diria que os efeitos colaterais das chamas, que vêm ao queimar cristais de essência demoníaca que estão banhados no sangue de demônios, poderia ser mitigado ao substituí-los pelas chamas dos névoas de fogo do inferno. O demônio, chamado de primeiro, então o completa. Tudo isso é graças ao apóstolo ter nos ensinado como fazer. Até mesmo os monstros, que são feitos pela corrupção da alma de um ser vivo, causando a perda de sua racionalidade,
foram trazidos para esse mundo pelo apóstolo. Graças a isso, demônios de rank baixo como nós, agora temos uma chance de ficarmos mais fortes. Vemos que o olho do terceiro brilhava, e nele tinha o símbolo do Zitari. Ele concorda com o que o primeiro disse, porém de repente, os 3 demônios pressentem algo. O primeiro dizia: há uma presença se aproximando rapidamente deste lugar. O segundo pergunta se teria algum caçador sobrando, porém o terceiro responde: camarada, novo caçador, grande chance. De repente, a porta daquele lugar é arrebentada com apenas um chute. Quem acaba de chegar ali é Song Su-ho. O terceiro demônio avança com sua espada gigantesca. Ele corta a porta de aço que foi jogada em sua direção. Su-ho diz para Beru que esse realmente é o lugar que ele procurava. Seus olhos brilham e ele se surpreende ao ver que à sua frente estavam 3 demônios. Su-ho dizia: tem também aquelas coisas lá atrás. Eles amarraram algumas névoas flamejantes e estão queimando elas. Isso é algum tipo de ritual? Felizmente os sobreviventes ainda estão seguros. De repente, a lâmina do terceiro demônio se aproxima do pescoço de Su-ho. O inimigo desfere um poderoso corte, mas o filho do monarca consegue se esquivar. O demônio fica nervoso e Su-ho dizia: vocês são os caras que mataram os caçadores que eu encontrei vindo para cá. Su-ho prepara um poderoso soco e desfere o seu ataque. O demônio se defende com sua espada, mas mesmo assim é arremessado para longe devido ao impacto. O segundo demônio, vendo aquilo, dizia: ele consegue desviar do seu ataque, mesmo com o terceiro sendo aprimorado com a poeira estelar. Parece que precisamos ajudar. O primeiro e o segundo irmãos demônios consomem a poeira estelar para aumentar os seus poderes. Naquele momento, o terceiro enfrentava Su-ho. Apesar de seus rápidos ataques de espada, Su-ho conseguiu se defender, utilizando suas novas manoplas. Porém, de repente, uma voz dizia: saia da frente, terceiro. Su-ho se assusta com aquela pressão de energia mágica e, ao olhar para o alto, percebe que o demônio maior estava se aproximando para atacar. Após consumir a poeira estelar, ele ficou muito mais forte. O primeiro demônio então desfere um poderoso soco que atinge o chão. Su-ho conseguiu tomar distância saltando para trás, porém logo atrás dele, o segundo demônio aparece. Ele possui um poder elétrico nas mãos e com isso atinge Su-ho pelas costas. O corpo do jovem monarca recebe uma poderosa descarga elétrica mágica e enquanto estava paralisado, o terceiro demônio avança com sua espada gigantesca. Ele estava prestes a cortar o corpo do jovem monarca, mas nesse momento Su-ho dizia: ergam-se. As sombras então se erguem e nessa hora tomam a forma de goblins das sombras. Eles partem para cima do inimigo e seguram o terceiro demônio. O segundo demônio fica surpreso ao ver o poder do monarca das sombras e Su-ho aproveita essa brecha para poder atacá-lo. Ele joga o inimigo para longe e o demônio dizia: primeiro, aquilo é. E o primeiro responde que sim, foi aquilo que vimos no dia em que os demônios foram exterminados. É igualzinho à autoridade do monarca das sombras. Embora aquilo seja tão fraco que sequer pode ser comparado ao poder do monarca das sombras. Nesse momento o terceiro acaba destruindo todos os goblins das sombras, utilizando a sua espada. Su-ho, porém, continua de pé diante dos 3 demônios. E o segundo dizia: bem, se ele não é o monarca das sombras, então não precisamos ficar com medo. Os 3 demônios se colocam em posição de combate, e Su-ho dizia em pensamentos: eles são mais fracos do que o Brock se eu os enfrentar individualmente. Porém, vai ser difícil para mim derrotá-los com eles formando um time de 3. Mesmo se eu continuar revivendo os goblins, só estarei desperdiçando a minha mana. Será que devo usar aquele método? De repente, Su-ho escuta a voz de Beru e se lembra de algo que ele disse: jovem monarca, como você mandou, só comi esse corpo até ser capaz de ler as suas memórias. E deixei o resto do cadáver como estava. As sombras ficam mais fracas com o passar do tempo de suas mortes. Tem algum motivo pelo qual você escolheu manter esse cadáver? Su-ho responde: é que eu pensei em algo enquanto vi os momentos finais do Brock. Se a sua última luta estava repleta de arrependimentos por estar sendo controlado pelos Zitari, talvez ele possa me ajudar e lutar sem restrições como um guerreiro se eu usar a autoridade das sombras nele. Mas se eu quiser fazer isso, precisarei da permissão de Gray. Nesse momento, Gray se aproxima e Su-ho pergunta: Gray, tudo bem para você? O descendente de Rakan concede a permissão para o Su-ho e voltando ao presente, o jovem monarca abre a dungeon das sombras com sua chave. Ele dizia: erga-se.
uma grande sombra se forma e Su-ho falava: Brock, se você tem arrependimentos, então lhe darei a oportunidade de lutar. Se é isso que você deseja, responda ao meu chamado. Vemos o cadáver de Brock dentro da Dungeon das Sombras. O poder do jovem monarca se aproxima rapidamente dele e assim a hiena ressurge, sendo agora um soldado das sombras. Brock aparece, ele agora é uma sombra de Sung Su-ho, seu tamanho é colossal e até mesmo os demônios ficam surpresos. O grito da hiena estremece aquele lugar. Os demônios assustados diziam: ele é a hiena Brock, foi aquele cara que derrotou o Brock. Su-ho falava: com isso temos eu, Gray e o Brock, agora estamos em mesmo número. Beru fica triste por não poder ajudar na linha de frente, porém Su-ho estava sério, ele tem o desejo de derrotar os 3 demônios. Com seus olhos brilhando ele dizia: então vamos lutar. Brock e Su-ho avançam com todas as suas forças. A batalha contra os 3 demônios se inicia, porém de repente o portal que foi aberto naquele lugar simplesmente muda de cor. Aquele era o portal criado pelo segundo, sua cor fica vermelha e alguém sai de dentro dele. Essa pessoa de cabelos roxos também é um demônio. Ela observa o confronto que estava acontecendo ali. Ela era um demônio nobre, seu nome é Ezil. Ezil vê o choque entre os poderes de Sung Su-ho e os demônios. Ela se perguntava: quem me invocou aqui? Esse é o trabalho de um demônio que quer acabar com a minha vida. A garota, porém, fica surpresa ao ver o soldado das sombras Brock. Ela se pergunta por que tem um soldado das sombras neste lugar. Sung Su-ho, fundido com Gray, ataca o demônio chamado Terceiro. Ele é o caçula entre aqueles 3 inimigos. Seus golpes estavam praticamente equivalentes. Su-ho defende os ataques da espada, utilizando suas manoplas de vulcã. Porém, de repente, ele se mostra superior, acertando uma joelhada na barriga do adversário. Terceiro, então abre sua boca e cospe sangue. Su-ho aproveita essa brecha para continuar o seu ataque. Ele avança e diz em pensamentos: com isso, vai ser -1. Porém, de repente, um raio poderoso se aproxima. O garoto consegue perceber esse ataque. Ele então salta e toma distância. Esse é um golpe do demônio chamado Segundo. Sung estava sério e dizia: mais um para interferir. A combinação desses demônios é complicada de lidar. O segundo pede para seu irmão menor tomar cuidado. E Su-ho continua: se essa luta se estender mais, vou ficar sem mana por causa da possessão do Gray. Até mesmo Brock, que se tornou um soldado das sombras e agora está mais fraco, se comparado à sua versão original, atingiu seu limite só para parar um deles. Vemos que Brock estava enfrentando o demônio maior, o chefe daquele grupo. Su-ho falava: como posso separar esses dois para eu poder lutar contra um de cada vez? De repente, os cabelos roxos se colocam à frente de Su-ho. Essa é Ezil. Ele vê as costas da garota demônio que fica frente aos inimigos. Ela dizia: deixa eu te perguntar uma coisa, onde está o senhor Sung Jin-woo? Ezil carregava consigo uma lança, ela estava séria. Su-ho surpreso se perguntava: uma cavaleira ferida, de onde ela apareceu? E ela está procurando pelo meu pai. Nesse momento Beru se aproxima e pergunta o que Ezil estava fazendo ali. A garota reconhece essa voz, mas se assusta com a nova aparência de Beru. Ela dizia: sim, você é o Beru. Onde está o seu corpo? Estou tão feliz de te ver. Onde está o senhor Sung Jin-woo? Quem é aquele garoto humano que está com você? Beru fica furioso por Ezil estar o apertando e responde que era uma longa história. O demônio caçula pergunta: oferenda, invocação de demônio? Seu irmão segundo responde que sim, mas por alguma razão ela parece conhecer nossos inimigos. Seria problemático se ela escolhesse se juntar a eles. Ezil sorri, ela tinha lágrimas nos olhos e dizia: e pensar que eu encontraria Beru por aqui. Ele conseguiu, agora posso ficar mais tranquila. Beru, porém, responde: esse é um ótimo momento, vamos continuar nossa reunião mais tarde. Então dê cabo daqueles demônios enquanto está aqui. Ezil fica surpresa com esse pedido e os demônios começam seu contra-ataque. Eles diziam: vamos nos livrar da demônio ferida primeiro. Só precisamos do sangue dela para fazer mais pó estelar. Su-ho lembra de ver aquela mulher em algum lugar. Ele dizia: parece que ela está ferida. Será que consegue mesmo lutar contra ele sozinha? Beru responde: demônios de rank baixo não são páreos para ela. Seu nome é Ezil. O demônio menor ataca a garota e Beru falava: quando o nosso Lorde destruiu o mundo demoníaco, a família dela foi a única família de demônios nobres que foi poupada.
Ela é a filha mais velha da casa Ladir. Em termos humanos, as habilidades dela estão no mesmo nível que a de um caçador Rank S. Suho fica surpreso ao ouvir aquilo. Ela tem o nível de um Rank S, significa que vou poder ver como um Rank S luta. Porém, de repente, a lança é jogada para longe e a mulher demônio é facilmente derrotada. Beru e Suho ficam surpresos com aquilo. Beru perguntava por que ela está tão fraca. Mesmo a quantidade de mana que estou detectando de você é muito mais baixa do que antes. Ezio cai no chão e responde: aconteceram umas coisas, mais ou menos 6 meses atrás. A maioria dos demônios no mundo demoníaco começaram uma rebelião e lutamos o melhor que podíamos, mas nossa família não foi capaz de resistir à rebelião sozinha. Consegui sobreviver graças ao resto dos membros da minha família, mas meu sangue foi tomado enquanto eu estava fugindo e perdi então os meus poderes. Beru, pode me emprestar o seu poder? Beru fica nervoso e diz que seria um desperdício de sua mana. Ezio fala que ele é muito mau e Suho dizia: agora tenho 2 pessoas que perderam seus poderes. O demônio maior então falava: meus irmãos, vocês ouviram aquilo? Não consegui reconhecê-la porque ela ficou muito fraca, mas pensar que há uma sobrevivente da casa Hadir, essa é uma chance para nos tornarmos mais fortes ao consumir o sangue de um demônio nobre. Suho dizia: se eu pudesse lutar contra eles, um de cada vez, então seria fácil lidar com pelo menos um deles. Beru fala que tem uma boa ideia para isso. Chegou o momento para eu usar a habilidade que recuperei depois de ganhar um pouco mais de mana. Uma energia vermelha aparece na mão de Beru. Ele coloca esse poder no corpo de Ezio. Beru usou a habilidade Ordens Rígidas. Essa habilidade aumenta os atributos de Ezio em 50%. A mulher demônio levanta furiosa. Essa habilidade colocou uma maldição de insanidade em seu corpo, tendo um efeito colateral. Beru então ordena: vá para a luta, sua demônio inútil. Ezio corre em alta velocidade e vendo aquilo, Suho dizia: ela está em um estado bem lamentável. Enfim, se eu puder transformar isso em uma luta de 1 contra 1. Vemos que Brock também avança contra o demônio maior. A batalha entre os dois volta a acontecer. Ezio lutava contra o segundo demônio. Sua lança ataca o escudo mágico feito por ele e de repente o terceiro ataca Ezio pelas costas. Ele dizia: sangue da nobre demônio obtido. Sua espada estava prestes a cortar o pescoço da garota, mas Suho aparece de repente e segura o inimigo. Ele salva a vida de Ezio e joga o demônio para longe. O terceiro é jogado nas máquinas de fazer poeira estelar. Ele atinge o cristal e começa a agonizar de dor. Aproveitando esse momento, Suho avança mais uma vez e agora corta o demônio ao meio com a sua própria espada. O sistema manda uma mensagem: você matou um demônio de rank baixo. Você subiu de nível. Suho se recupera após subir de nível. Ele concentra seu poder no punho e diz: 1 a menos por enquanto. O chifre de Vulcã devora a alma daquele demônio e seu dano físico aumenta em 31%. Ezio atacava ferozmente o escudo mágico do inimigo. O segundo demônio fica preocupado. O irmão caçula morreu. Merda, preciso fazer alguma coisa para parar essa mulher que está louca. De repente, o efeito da habilidade Ordens Rígidas de Beru acaba. Ezio perde sua consciência e cai no chão. O demônio não entende o que aconteceu. Mas antes que pudesse fazer alguma coisa, Suho aparece atrás dele. Ele rapidamente quebra o pescoço do adversário e diz: -2. O chifre de Vulcã também devora aquela alma e Suho sobe de nível mais uma vez. Agora resta apenas um inimigo. Vemos o demônio gigantesco arremessando Brock para longe. Porém, ao olhar para trás, ele observa seus irmãos mortos e diz: agora somos nós que estamos em desvantagem numérica, aqueles inúteis malditos. No entanto, ainda não acabou. Brock, a hiena, se levanta mais uma vez. Ele se prepara, mas o demônio gigantesco tem outro plano. Ele parte para cima de Ezio, que estava inconsciente. Em pensamentos, o vilão dizia: preciso ficar mais forte ao consumir o sangue da demônio nobre. Porém, antes que pudesse arrancar a cabeça de Ezio, o demônio é parado. Sun Suho pisa em sua mão. A gigantesca mão do demônio é quebrada e Suho dizia: isso não vai rolar, deixa alguma coisa para eu absorver, Brock. O demônio maior fica assustado ao perceber que o soldado das sombras estava logo atrás dele. Brock abre sua enorme boca e ataca e devora o inimigo.
Pouco depois, Ezio acorda. Beru pergunta se ela ainda estava viva. A garota se levanta com dificuldade e diz: Beru, você é tão mal. Porém, mais importante, eu não acredito que tem outro humano tirando o Sr. Sun Jin-woo que pode usar soldados das sombras. Quem é ele? Beru responde: você não é leal o suficiente, então não consegue mesmo reconhecê-lo. Dê o seu melhor para se lembrar, você já sabe que é o provável candidato. Ezio nesse momento fica perplexa, será que ele é? Após o chifre de Vulcan devorar mais uma alma de demônio, Suho sobe de nível mais uma vez, e agora passou do nível 20, sendo capaz de acessar a loja do sistema. Gray e Suho interrompem sua fusão, e observando aquilo, Ezio fica com lágrimas nos olhos. Realmente é ele. Ela se lembra de Sun Jin-woo carregando seu filho, que ainda era um bebê, quando ela o conheceu. Ele é o jovem monarca. Ezio finalmente descobre quem é Sung Suho. Ele é o jovem monarca. Suho fica surpreso e dizia em pensamentos: ela acabou de me chamar de jovem monarca. Ezio continuava: não consegui te reconhecer, porque você está tão diferente agora. Se parece tanto com o Sr. Sun Jin-woo. Nesse momento, Ezio perde sua consciência e assustado Suho pergunta: Beru, você a conhece, não é? Ela está bem? A formiga das sombras responde: parece que está exausta, só foi isso. Acabou sua energia e desmaiou. Não parece morta, então não acho que você precisa se preocupar. Suho fala que isso é algo bom de ouvir. Ele se sente um pouco mal por ela. Suho também consegue resgatar os caçadores sobreviventes. Beru utiliza um pouco da sua magia de cura para ajudá-los a sobreviver. A missão Resgate os Sobreviventes foi concluída. Suho recebe uma notificação do sistema. 4 sobreviventes foram resgatados. A recompensa da missão então chega. Suho fica feliz que os sobreviventes agora estão seguros. As seguintes recompensas foram preparadas: pontos de habilidade mais 3 e 700 moedas de ouro. Suho fica surpreso com a quantidade das moedas de ouro. Ele abre a janela da loja e dizia em pensamentos: é como eu pensei, consigo usar o ouro para comprar itens na janela desta loja. Também há poções. Parece que tem uma grande variedade de itens disponíveis. Para concluir as missões e ganhar dinheiro, me lembra dos meus dias de criança, quando recebia trocados, depois que terminava as tarefas que me pediam para fazer. Suho sorri, parando para pensar: foi meu pai que me deu esse sistema, afinal de contas. Pai, obrigado pelos trocados. Suho fica surpreso, ele não consegue dividir a porção de HP com outra pessoa. A poção de cura de grau baixo consegue recuperar seus pontos de vida. Você irá lentamente recuperar 500 pontos se bebê-la, porém não pode compartilhar com outras pessoas, como por exemplo o Ezio. Suho se pergunta se poderia derramar na boca da mulher demônio, e então o garoto faz isso. Ele derrama a poção de cura em Ezio, e para sua surpresa, isso realmente funciona. A garota começa a se recuperar. Beru, ao ver aquilo, dizia: eu não acredito que está gastando dinheiro com uma demônio inútil. Jovem monarca, você é tão generoso. Suho responde: eu não posso deixá-la assim. Vamos levá-la para a Dungeon das Sombras primeiro. Brock, traga os corpos dos demônios que derrotamos também. Brock e Gray arrastam os corpos dos demônios derrotados para dentro do portal. Beru pergunta se o jovem monarca não iria com eles para a Dungeon das Sombras. Suho, porém, responde que ainda tem algo a fazer. Ele pega a espada do demônio caçula e vai até as máquinas que produzem poeira estelar. Ele dizia: névoas flamejantes. Pensei nisso na primeira vez que os vi, mas sempre parece que estão sentindo muita dor, como se estivessem cobertos por chamas. Me desculpe, esse é o único jeito que consigo ajudar. Sung Suho se prepara para atacar e utiliza a habilidade Corte e Tempestade. Enquanto o jovem monarca acabava com o sofrimento dos névoas flamejantes, do lado de fora daquele lugar, vemos um homem junto de alguns membros da Associação de Caçadores. Um dos agentes dizia: descobrimos cadáveres de lagartos despedaçados e névoas flamejantes dentro da dungeon do tipo campo. Mas baseado nos ferimentos dos caçadores mortos que vimos na dungeon, não parece que foram mortos por monstros. Também descobrimos uma sala subterrânea, parcialmente destruída, que possui marcas de espada. O homem, escutando aquilo, dizia: então havia outra coisa além dos monstros. Lee Dong-un estava se preparando para ir embora, mas o homem o impede dizendo: espera, você é o Sr. Lee Dong-un, a pessoa que reportou esse incidente. Há um registro de alguém com o nome de Sung Suho na equipe de coleta.
Você conhece ele? Dong-un responde que sim, ele é um jovem que veio ajudar. O homem pergunta onde Sung estava agora. Dong-un não sabe o que dizer e após gaguejar responde: depois que ele saiu da dungeon comigo, foi para um local seguro se esconder. É constrangedor, mas não tem nada que caçadores de rank E como nós possamos fazer além de pedir ajuda para a associação de caçadores. O homem fica com o rosto sério, ele segura o ombro de Dong-un e dizia: você foi muito bem, tomou a melhor decisão que um caçador de rank E pudesse tomar, assim como o manual instrui. Quero que todos vocês continuem procurando e tenham certeza de não deixarem nenhum vestígio passar. Dong-un fica aliviado, porém dizia em pensamentos: a pessoa que salvou os caçadores que sobreviveram provavelmente foi o Suho. Estou certo? Não sei qual o motivo o Suho tem para esconder o seu rank, mas tenho certeza que não é por algo ruim. Vou esperar até ele me contar o que está acontecendo. Dentro da Dungeon das Sombras, vemos Ezio, que acabou de acordar. Ela dizia: e pensar que algo assim aconteceu. O Monarca das Sombras partiu da Terra para poder impedir a invasão dos exércitos dos deuses de fora. Beru falava: nosso rei me enviou para a terra para liberar o selo do jovem monarca. Apesar de que o jovem monarca é um prodígio e já tinha liberado sozinho o seu selo. Suho falava: seu nome é Ezio, certo? Nos encontramos antes? A garota sorrindo responde que sim, nos encontramos no tutorial que você passou. Você disse que se lembraria de mim, por acaso se esqueceu? Suho em pensamentos diz que por alguma razão suas memórias daquela época são um pouco vagas. Ele se esforça, então se lembra rapidamente de Ezio e também de seus cavaleiros demoníacos. Você é aquela que se rendeu assim que me viu. Beru fala que ela fez um péssimo trabalho, sendo que deveria estar testando o jovem monarca. Deixando isso de lado, porque você ficou tão fraca, o que aconteceu no reino demoníaco? Ezio responde: sobre isso, acho que eu devia explicar ao jovem monarca também. Você ouviu do Beru que o monarca das sombras erradicou o rei dos demônios e os outros nobres demônios, certo? Depois disso, a Casa Ladir se tornou a casa de demônios número 1 no reino demoníaco. Estivemos esperando pelo chamado do monarca das sombras no castelo demoníaco. Décadas se passaram, o monarca das sombras não nos chamou e nós vivemos uma vida pacífica. Mas problemas surgiram meio ano atrás. Um estimulante de amplificação de poder mágico, conhecido como pó estelar, começou a ser distribuído entre os demônios. Suho fica surpreso ao ouvir aquilo. Pensando nisso, acho que ouvi os demônios que lutei falando sobre isso. Ezio continuava: apesar de que o pó estelar não tem tanto efeito nos demônios de rank alto com poder mágico alto, quando um demônio de rank baixo usa, ele pode aumentar o poder mágico grandemente, sem pagar nenhum preço. O pó estelar se tornou uma oportunidade para eles, e já que o monarca das sombras esteve ausente por um longo tempo, os demônios começaram a se juntar com um único objetivo em mente. Começaram a se rebelar contra nós, a Casa Ladir, que era protegida pelo monarca das sombras. Foi assim que a rebelião dos demônios eventualmente se tornou uma guerra. A Casa Ladir lutou contra eles para proteger o castelo demoníaco que o monarca das sombras nos confiou, mas nossa casa era muito fraca para se defender contra a rebelião de demônios e acabamos perdendo em meio ano. Os demônios que participaram da guerra não pararam por aí. Eles até sugaram sangue dos membros da minha casa, que fizeram de prisioneiros de guerra. Eles começaram a beber nosso sangue, o sangue dos nobres demônios de puro sangue, para que pudessem ficar mais fortes. Ezio começa a tremer e dizia: foi assim que meu pai e o resto da minha casa foram sacrificados. Eu também perdi muito da minha força, porque muito sangue meu foi retirado. Sou patética, todo mundo morreu. Mas eu sobrevivi sozinha. Agora que o reino demoníaco foi roubado, não sei o que deveria dizer ao monarca das sombras. Suho então fala: você fez um bom trabalho. Teve vezes que pensei o que meu pai faria se ele fosse eu. Você e sua casa lutaram com suas vidas em risco na ausência dele. Então acho que é isso que ele diria. Também sou grato a você por lutar pelo meu pai até o fim. Vou te ajudar o quanto puder. Vamos reviver a Casa Ladir juntos. Ezio. A mulher demônio fica surpresa e nesse momento se lembra de Sung Jin-woo quando ele invadiu o castelo demoníaco. Você não disse que a competição de hierarquia entre as casas de demônios é sempre intensa? Vou ajudar a Casa Ladir a se tornar o número 1.
Ezio começa a chorar e diz: "Jovem monarca, o nome da minha casa é Ladir." A garota enxuga suas lágrimas e sorri. De repente, uma mensagem do sistema aparece: a última sobrevivente dos nobres demônios de puro sangue, Ezio, expressa seus sentimentos a você. Deseja recrutar a descendente do monarca das chamas brancas como sua companheira de equipe. Não perca o próximo capítulo de Solo Leveling Ragnarok aqui no canal. Lembrando que os vídeos da saga Solo Leveling saem antecipadamente para os apoiadores. Então clique em Seja Membro aqui embaixo do vídeo, escolha uma das categorias e curta os vídeos de Solo Leveling e outras sagas antecipadamente no canal. Comente aí o que acharam desse vídeo. E no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.